fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade. Olá, meus irmãos, é uma alegria estarmos reunidos mais uma vez na presença do nosso Deus e diante da santa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós meditarmos mais um pouco hoje e crescermos na nossa caminhada cristã. E para isso eu quero te convidar, se você está com a sua Bíblia aberta, talvez você já sentou aí com a sua Bíblia, você pode abrir na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 13 ao verso 22. E nós vamos ter um tempo de meditação nesse texto, eu espero que seja de grande encorajamento para a sua vida. E antes disso, gostaria de orar e depois nós vamos ter esse tempo de meditação na palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer e louvar o teu santo nome poderoso por esse tempo especial que temos na tua presença, Pai. Muito obrigado, porque temos acesso à tua palavra e nos dias difíceis que vivemos, o Senhor sempre traz respostas ao nosso coração e o Senhor nos traz confiança, nos traz esperança perante a tua palavra, o Evangelho e a cruz de Cristo. Nos guia, Pai, nesse momento, que o Senhor use, Deus, a tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que nós assim oramos. Amém. Ok, meus irmãos, se você está aí com a sua Bíblia aberta, vamos fazer uma análise desse texto que é considerado um dos textos mais difíceis das Escrituras e também do Novo Testamento. E tem uma parte aqui que ela é muito difícil entre os intérpretes e os teólogos de interpretação. Nós vamos chegar lá e com um pouco de paciência, vamos ver se nós conseguimos ter uma boa compreensão e um bom entendimento desse texto. Mas só para nós situarmos um pouco, meus irmãos, a carta de Pedro, e se você não tem acompanhado essa série que nós temos feito na igreja, a carta de Pedro, ela foi escrita para destinatários que estavam sofrendo. Eles sofriam muitas perseguições, eles viviam num mundo de muitas restrições, então eles viviam num contexto social e inclusive político, governamental, que restringia eles em muitas coisas e havia muita perseguição. Então, é nesse contexto de perseguição e sofrimento que os irmãos viviam. Uma história que eu acho interessante, que alguns livros do primeiro século registram, é que a fama dos cristãos era uma fama muito ruim. E uma das lendas que corria entre o povo, penetrava entre o povo, é que os cristãos, eles faziam uma festa que eles comiam pão, e bebiam do suco, do vinho. Só que eles convidavam uma pessoa diferente para participar dessa festa. E no meio dessa festa, o que acontecia? Eles cortavam o pão, pediam para aquele convidado cortar o pão com uma serra, só que dentro do pão eles colocavam uma criança. E eles cortavam o pão com uma criança. E ali eles celebravam o pão e o sangue.
Lógico que isso não acontecia, mas era algo que corria entre o povo, que os cristãos eram maus, que os cristãos matavam crianças, e a pessoa que participava daquele ato terrível, ela ficava refém daquela situação, ela não conseguia mais sair dali, porque ela seria acusada de ter participado de uma situação tão grave assim, né? Então era esse tipo de boato que corria dos cristãos, eles achavam que eram pessoas desse nível. E agora imagina você viver numa sociedade assim, onde você é extremamente perseguido e você precisa continuar sendo fiel a Cristo. E aqueles irmãos eram muito injustiçados, e por isso que nós temos como tema da nossa mensagem hoje a esperança apesar da injustiça. Aqueles irmãos, eles eram fiéis a Deus, mas muitos boatos aconteciam, muitas perseguições, eles eram muito injustiçados. Mas agora eles precisavam manter a postura, o padrão e agradar a Deus e encontrar esperança apesar de um mundo injusto, de uma sociedade injusta no qual eles estavam inseridos. Então esse assunto é extremamente relevante para nós, irmãos. Como agimos quando sofremos injustamente? Nós também no mundo de hoje sofremos de maneira injusta. Como que nós agimos? Questionamos, entramos em crise, nós não aceitamos essa injustiça, nos revoltamos, abandonamos a fé, vivemos com intensa amargura porque nós somos injustiçados. Como que nós fazemos? Assim como Pedro teve resposta para aqueles irmãos, existe essa mesma resposta para nós também. Nós não podemos cair na tentação de querer a nossa cidadania terrena. Nós queremos a qualquer custo entrarmos nesse mundo e vivermos a justiça desse mundo. Esse mundo será injusto conosco, porque Pedro disse que nós somos peregrinos. Essa é uma ideia chave da carta de Pedro. Nós somos peregrinos, e o peregrino, ele não quer a sua cidadania, ele quer continuar sendo peregrino nesse mundo injusto. A questão é como nós vamos reagir. E o que Pedro está ensinando para nós aqui então? Pega a sua Bíblia e vamos ler o versículo 13, é o primeiro versículo deste texto. A palavra de Deus nos diz assim, acompanhe comigo. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Essa é a primeira pergunta que Pedro faz. E aqui Pedro usa um princípio comum. Nessa primeira frase, nessa primeira pergunta, ele usa um princípio que é comum da vida. Quem há de nos maltratar se nós fazemos o bem? Então, Pedro não está dizendo que isso é uma regra absoluta. Pedro está dizendo que isso é algo corriqueiro. Quando nós somos gentis com alguém, a pessoa, é bem provável que ela não será áspera conosco, ela será gentil também. Gentileza gera gentileza. Se você faz boas obras, a outra pessoa provavelmente vai fazer uma boa obra para você também. Então, dentro do senso comum e do princípio comum de dar e receber, isso é uma prática normal. Mas só que existem as anormalidades da vida, né? E se tratando de nós cristãos como peregrinos nesse mundo caído, as anormalidades acontecem muitas vezes. E aí essa que é a pergunta. Primeiro Pedro considera algo comum. Irmãos, façam o bem, porque se vocês fazerem o bem, é muito difícil que alguém vá maltratar vocês. Então vamos partir desse princípio. Mas, aí que entra o assunto realmente de Pedro. Mas, Pedro está querendo dizer, nem sempre as coisas são assim. Você pode fazer o bem e no final das contas você vai ser maltratado, mal falado, injustiçado, caluniado. E aí? Aí que é o grande assunto de Pedro, e eu quero dividir em duas partes, né? A parte A e a parte B do texto. A parte A do texto é como proceder diante das injustiças. Então, se nós estamos vivendo aquelas injustiças ocasionais, que são aquelas coisas que fogem do comum, nós estamos fazendo bem e não estamos recebendo o bem de volta, estamos recebendo a injustiça. Então, como que nós vamos proceder diante das injustiças? E Pedro vai nos dar, então, 5 conselhos. Acompanhe comigo rapidamente esses 5 conselhos de Pedro. Primeiro deles, ainda aí no versículo 14, acompanhe na sua Bíblia. Considere-se abençoado por Deus. Por quê? Versículo 14, Pedro está dizendo, mas mesmo que venham a sofrer por causa da injustiça, tá vendo? É o fato incomum. Vocês são bem-aventurados. Aí você deve estar se desesperando aí na sua cadeira, no seu sofá, diante do seu computador, do celular. Não, eu devo estar lendo errado. Como assim?
eu vou sofrer de maneira injusta e eu preciso me considerar um bem-aventurado, mais do que feliz. Essa expressão que Pedro utiliza, Macários, você é abençoado, uma condição de bênção, de contentamento em Deus, mais do que feliz. Lembra das palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, Sermão da Montanha, ele diz palavras que nós conhecemos muito bem, e tem tudo a ver com o que Pedro está dizendo. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Vejam só, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ou seja, você é feliz, você é mais do que feliz perseguido por causa da justiça. Porque deles, desses perseguidos, é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, se o cristão vier a sofrer por ser leal a Deus, por ser leal à sua palavra, certamente ele pode considerar-se bem-aventurado. Ele não precisa entrar na amargura, ele não precisa entrar em ressentimento, em rancor, ele pode sentir alegria. E esse é o primeiro conselho que Pedro está dando: sinta-se bem-aventurado e alegre se você está sendo injustiçado. Se o cristão sofrer por lealdade a Deus e a sua palavra, 3 coisas acontecerão. Deus prevalecerá sobre o sofrimento para a glória dele mesmo. Deus usará este sofrimento para abençoar outras pessoas. Você já pensou nisso? E Deus também abençoará aquele que está sofrendo por causa do seu próprio nome. Meus irmãos, uma história que eu gosto bastante: durante a Segunda Guerra Mundial, um menino de 12 anos, jovenzinho de 12 anos, recusou-se a participar de um determinado movimento na Europa. E os membros deste movimento, diante dessa recusa, disseram para esse menino de 12 anos: por acaso você não se dá conta que nós temos o poder de te matar? Aquele jovenzinho olhou para aquelas pessoas e falou da seguinte forma: e vocês não sabem que eu tenho poder para morrer por Jesus? Certamente aquele jovem, ele sabia que nada poderia fazer mal para eles. O que aqueles homens achavam que seria uma maldade contra aquele rapaz, mas na visão dele, aquilo não seria uma maldade, aquilo seria um privilégio. Eu posso também morrer por Jesus Cristo e pela fidelidade a Ele. Então é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, é isso que Pedro orienta os cristãos que estão sofrendo a sentirem-se bem-aventurados diante da injustiça. Segundo conselho de Pedro, vamos ainda no versículo 14, a parte B, acompanhe comigo. Não tenha medo, não fique preocupado. Além de sentir-se bem-aventurado, você não precisa se acovardar, você não precisa sentir medo, como esse rapazinho não sentiu medo. Você pode, de maneira ousada, enfrentar essa situação sem ficar preocupado. Parte B do versículo, acompanhe comigo. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Ou seja, essa palavra angustiados, ela quer dizer alarmados, não fiquem agitados, aquela agitação interna no coração, aquela inquietude. Interessante que essa mesma palavra angustiados, essa palavra grega, é a mesma de João, capítulo 14, versículo 1, quando Jesus diz assim: não turbe o vosso coração. É a mesma expressão que Jesus, para angustiados aqui, utiliza. Não turbe o vosso coração. Não fique com o coração atribulado, angustiado. Meus irmãos, a energia e o esforço que gastamos ao nos preocupar nunca resolverão o problema. É uma energia inútil de você se preocupar e você não resolve o problema. Então não tenha medo, não se preocupe. Deus está no controle dessa situação. Mesmo pressionados pelas lutas, as pessoas muitas vezes tentam nos intimidar. Pressionados pelas lutas, elas tentam nos tirar a paz. É interessante que Policarpo é um personagem da história que eu gosto muito. Foi um dos pais da igreja. E naquele período patrístico, logo no início da igreja, ele foi perseguido. E aqueles homens romanos, querendo matar Policarpo por causa da sua fé, prometeram a ele a liberdade se ele negasse Jesus como Senhor da sua vida. E Policarpo diz assim:
há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor Jesus Cristo, Ele nunca me faltou. Como eu poderia fazer tal coisa de negá-lo nesse momento? Então o procônsul romano ameaçou ele: eu vou te enviar às feras, aos leões. E ele falou: que o faça, assim eu saio desse mundo mal muito mais rápido. E o procônsul, achando que iria intimidar e provocar medo em Policarpo, ele estava: ok, que bom, eu vou sair desse mundo de pecado, façam. E aí o procônsul, ainda não satisfeito, vai dizer, e ameaçou ele a colocar ele numa fogueira, e achou que Policarpo ficaria com medo, e Policarpo, diante da ameaça da fogueira, disse o seguinte: olha, como eu teria medo de um fogo que queima apenas por um instante? E você, não tem medo do fogo que queimará eternamente? Eu acho que Policarpo que deixou aquele homem amedrontado, em vez daqueles homens deixarem Policarpo amedrontado. Certamente ele conhecia as palavras de Pedro: não tenham medo das ameaças, não turbe o vosso coração, não fique angustiado. Esse é o segundo conselho de Pedro. Se você está sendo injustiçado e sofrendo, há esperança além da injustiça. Terceiro conselho de Pedro: reconheça Cristo como Senhor, mesmo nessa situação difícil. Reconheça Cristo como Senhor. Versículo 15: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Santifiquem, separem a Cristo como Senhor no seu coração. Aqui essa expressão separem, Pedro ele se vale de um texto lá de Isaías, capítulo 8, versículo 13. Pedro ama as Escrituras, ele está sempre citando e recorrendo às Escrituras. Então Pedro vai em Isaías capítulo 8, versículo 13, a parte A, onde há a profecia ali, né? Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Então, na sua época, Isaías instruiu o povo a não temer os exércitos invasores assírios. E ele diz assim: não temam esse exército. Santifiquem, separe o Senhor no coração de vocês. Agora Pedro está pegando essa ideia de Isaías, está trazendo para os seus leitores, dizendo: santifiquem. Essa ideia de santificar não é que Cristo é impuro e ele precisa ser purificado, não é isso. Ele sempre foi santo. A santificação aqui é no sentido de separação. Separem o Senhor, Ele é especial. Nos momentos de tribulação, separem Cristo e coloquem Ele em lugar especial do seu coração. O lugar especial é de senhorio. E aqui contrasta com a ideia dos romanos, que queriam ser chamados de senhores. Eles tinham um status de divindade, os romanos. E eles queriam que os cristãos negassem Cristo como seu Senhor e reconhecessem César, Nero, o imperador, como seu Senhor. E aqui é o contraste que Pedro está fazendo com os irmãos. Então, no seu coração, separe o Senhor. Estevão fez isso. Eu lembro do apedrejamento de Estevão lá em Atos capítulo 7. Aqueles homens começaram a apedrejar Estevão para a morte. E o texto diz que ele fitou seus olhos no céu, no seu Senhor. Interessante que ele tirou os seus olhos do que estava acontecendo, daquilo que estava gerando dor e sofrimento e injustiça. Ele tirou os seus olhos, fitou os seus olhos no céu e olhou para o seu Senhor e conversou com o seu Senhor e orou ao seu Senhor e clamou que o seu Senhor, ele viu Cristo à destra do Pai, e ele clamou ao seu Senhor que perdoassem aquelas pessoas que estavam apedrejando e sendo injustas com ele, que o Senhor os perdoasse. Naquele momento, Estevão estava santificando o Senhor no seu coração, o senhorio de Cristo, a centralidade de Cristo diante do sofrimento e das injustiças. Quarto conselho do apóstolo Pedro: esteja pronto para testemunhar. O versículo 15, a parte B, acompanhe comigo. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Em resumo, o que Pedro está dizendo aqui é que nós devemos estar prontos para testemunhar, porque temos que estar preparados, essa é a palavra, preparados, prontos, e para responder. Então, as pessoas vão nos questionar. A ideia que Pedro está tendo aqui é que a postura do cristão ela é tão diferente diante da injustiça, a postura do cristão ela é tão impactante diante da injustiça, que as pessoas vão questionar. Mas como que você consegue lidar com isso? Como que você não consegue esbravejar, murmurar? Como que você consegue não se vingar? Como que você consegue ter essa paz? Como que você consegue ter essa mansidão, essa calma?
as pessoas vão nos questionar. Como que você consegue? Da onde vem essa esperança que você tem? E aí Pedro diz, estejam prontos, porque se vocês agirem bem diante da injustiça, perguntas virão, e vocês terão ótimas oportunidades de falar do Evangelho e da verdadeira esperança que vocês têm. Interessante que essa palavra, responder aí, é a palavra no grego apologia, que nós conhecemos, né? Que vem de um ramo do conhecimento e de estudo teológico da apologética. Apologia é defesa da fé. Essa é a palavra grega que é utilizada aqui. E essa palavra, meus irmãos, era utilizada no mundo antigo nos tribunais. Quando uma pessoa precisava se defender de uma acusação, era uma acusação formal, existia uma defesa formal que precisava ser também razoável, precisava ser racional, precisava ser lógica. Então, essa palavra apologia era utilizada frequentemente nos tribunais. Talvez a ideia que Pedro está dando aqui, que muitos cristãos estavam sendo levados, inclusive, de maneira formal a tribunais, né, sendo acusados e precisavam justificar e dar a razão da sua fé. Ou talvez de maneira informal. Mas o fato é que nós precisamos estar preparados. Eu tenho uma pergunta para te fazer, irmão. Você está preparado para responder a razão da esperança que há em você? Às vezes as pessoas não estão preparadas. Às vezes elas chamam o pastor. É verdade, às vezes, pastor, aquele meu vizinho está com muita dúvida, ele está me questionando, vamos tomar um chimarrão com ele, pastor, aí o pastor pode explicar as coisas. Eu passo por inúmeras situações. Pessoas que me ligam e elas estão sendo apertadas pelo colega de trabalho, pelo familiar, e são perguntas difíceis e elas precisam responder. Que bom, recorram ao pastor, é uma bênção você ter um pastor para poder recorrer. Mas até que ponto você tem buscado na palavra de Deus o conhecimento, lido bons livros, participado de treinamentos na igreja, de grupos de estudos, que você se fortalece na palavra de Deus, você sabe dar a razão da esperança que há em você. Então pense nisso. E veja no sofrimento e nas injustiças oportunidades. Diante da sua postura virão questionamentos e você terá oportunidades para então defender a sua fé e expor a verdadeira esperança para as pessoas. Meus irmãos, a injustiça é um terreno fértil para testemunhar de Cristo. Então William Barclay destaca como devemos proceder na nossa resposta. William Barclay, ele diz assim, que a nossa resposta, ela precisa ser razoável, lógica, inteligente, compreensível, porque nós temos que dar a razão, né? Então é algo racional, nós temos que dar a razão da nossa fé. Mas veja que o versículo seguinte, o versículo 16, se você acompanhar na sua Bíblia, você vai dizer que não é algo só racional, que você vai mostrar para a pessoa que você está certo, que o que você acredita é algo razoável, lógico e que ela está errada. Não é simplesmente isso. Existe um segundo ponto importante de como nós devemos responder à nossa fé. Versículo 16 diz, mas façam isso com mansidão e temor. Preste atenção nisso, mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vós, olha bem, os cristãos eram mal falados, apontados, julgados, eles fiquem envergonhados. É isso que a Bíblia está falando, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então imagina a pessoa tem uma ideia errada de vocês, falem mal de você, você está sendo injustiçado, e você tem uma postura correta, a pessoa vai questionar, mas como que você consegue reagir dessa maneira? O que você crê? Que tipo de esperança que você tem? E você pode dar uma explicação racional, lógica e plausível, mas você faz isso com um amor e com uma mansidão tamanha que isso penetra no fundo do coração da pessoa. Porque tem pessoas que querem dar a razão e a explicação da sua fé, mas querendo mostrar para o outro que ele está errado, e aí vira uma batalha intelectual, né? Os meus argumentos são melhores, aí, viu? No final das contas eu quero ter aquela satisfação de dizer, viu? Você está errado e eu estou certo. E na realidade você não ganhou nada com isso em provar que o outro está errado e você está certo. Nós vamos ganhar alguma coisa com isso se a pessoa reconhecer Cristo como seu Senhor. E aí Pedro diz, façam isso com amor, não façam isso com arrogância, com prepotência, porque você sabe mais, porque você conhece mais, porque eu tenho a verdade, você vive na mentira. Nada disso, faça isso com mansidão e amor, porque isso vai impactar o coração dela. Então essas são as duas maneiras que nós devemos
estar prontos para testemunhar. A nossa resposta precisa ser razoável e lógica, e ela precisa ser dada com mansidão. E, meus irmãos, um quinto conselho do apóstolo Pedro para como lidarmos com a injustiça, como reagirmos com a injustiça: considere a vontade de Deus. Veja o versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, eu gosto muito dessa expressão, né? Se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Talvez a gente pense assim, mas o que está acontecendo com o apóstolo Pedro? Será que é isso mesmo que eu estou lendo? Pedro está considerando que existem ocasiões que é da vontade de Deus que eu sofra? Sim, Pedro está considerando isso. E isso desconstrói, né, uma teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, uma teologia que mostra que crente não sofre, que o sofrimento é do diabo. Deus quer só o bem para você. Tudo que é bom vem de Deus. Se acontecer alguma coisa fora do lugar, é o diabo. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem situações que Deus, na sua soberania e nos seus propósitos eternos, Ele quer que você experimente momentos de sofrimento. Foi assim com Jó, foi assim com tantos outros personagens da Bíblia. E Pedro está considerando isso. Pedro está dizendo: irmãos, tenham em mente isso, não fiquem apavorados, se sintem abençoados, privilegiados, separem Cristo no coração de vocês e foquem nele como Senhor, estejam prontos para dar a resposta. E, para finalizar, reconheçam que Deus pode estar nesse negócio. Às vezes não é o diabo, não. Deus pode ser o autor que está organizando esse momento de sofrimento, que Ele quer que você cresça nisso. Então, se nós tivermos em mente esses 5 conselhos, nós vamos nos deparar com a injustiça desse mundo caído e pessoas pecadoras que vivem em torno da gente. Talvez seu marido é injusto com você, sua esposa, seu filho, seu colega de trabalho, seu patrão, aquele irmão da igreja. Quantos pecadores são injustos? E nós somos injustos com outros e fazemos outros sofrer também. Como que lidamos com isso? Olhando para a palavra de Deus, vendo os conselhos que o apóstolo Pedro nos dá de como lidar com a injustiça. Amém? Agora, para nós finalizarmos, eu quero ir para a parte mais difícil do texto. Tá bom? A parte A do texto, nós vimos como nós poderíamos reagir diante das injustiças. Agora, a parte B do texto, a parte final, que Pedro vai nos colocar alguns conselhos, a parte B diz respeito a qual esperança que nós encontramos em Cristo. Né? Qual a esperança que nós temos? E aí Pedro vai considerar também algumas coisas. A primeira delas, me acompanhe no versículo 18, aqui esse pois, há uma divisão no texto então, né? Podemos considerar como uma divisão, porque Pedro então, primeiro ele dá alguns conselhos e agora ele vai dar algumas explicações, né, de qual é a esperança que nós temos. Então por isso esse pois, e aí há um termo aqui que vai nos dar a ideia de comparação, pois também, tá vendo? Assim como vocês estão sofrendo, também vai haver uma comparação aqui, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Meu irmão, interessante, o que Pedro ele está nos dizendo aqui? Olha, se você acha muito cruel ser injustiçado, ele está dizendo assim, pois também Cristo foi injustiçado. E inclusive ele foi injustiçado pela sua injustiça, que está se achando injustiçado. Talvez aqueles que estavam reclamando muito das injustiças, lendo essa carta, eu imagino eles se encolhendo na poltrona, assim, né? O que eu estou reclamando? Cristo foi injustiçado pelo meu pecado e pela minha injustiça. Agora eu estou reclamando que eu estou sendo injustiçado pelo pecado do próximo. Porque Pedro ainda usa a palavra ali, o justo pelos injustos. Vocês são os injustos, Pedro está dizendo. Eu sou o injusto. E a nossa injustiça fez Cristo sofrer. E nós estamos reclamando de quê? Se nós sofrermos pela injustiça, nós estamos simplesmente imitando o nosso mestre.
Nada mais do que isso. Então, nós podemos ter esperança no sofrimento porque Cristo também sofreu. Nós podemos ter esperança na injustiça porque Cristo também foi injustiçado. É isso que Pedro então está ensinando os irmãos. E ele foi morto, sim, na carne. Pedro faz questão de dizer que foi na carne. Por quê? Porque naquela época existia um movimento gnóstico chamado dos docetistas. Eles acreditavam que Jesus era um espírito, que Jesus não veio em carne, literalmente, carne e osso, que ele não ressuscitou em carne. Então, por isso que Pedro faz questão de dizer que Cristo morreu literalmente, na carne, e ressuscitou em carne. Porque é aí que está a validação e a autenticação do Evangelho e daquilo que nós cremos, tá bom? Então, essa é a primeira consideração. Cristo também foi injustiçado. Então, por que nós vamos reclamar das injustiças, né? E aí, a parte final do versículo diz assim, meus irmãos, agora que esse texto começa a complicar. Aqui existe grande divergência. Eu quero que você respire fundo agora, toma um gole de água aí, preste atenção e acompanhe o raciocínio comigo para que a gente consiga ter clareza de um texto que é dos mais difíceis das Escrituras. E como nós estamos fazendo uma pregação expositiva, eu não posso correr dele. Eu preciso enfrentar esse texto e dar uma explicação para os irmãos do que esse texto está querendo dizer, tá bom? Então a parte final desse versículo que nós lemos, o versículo 18, diz assim: mas vivificado no Espírito. Vivificado no Espírito. E aí nós temos duas questões. No grego, irmãos, não existe essa parte do Espírito, não existe com letra maiúscula ou minúscula, como no português nós distinguimos se está falando do Espírito Santo, se está falando do Espírito humano. Então, Espírito no grego é pneuma, e é escrito da mesma maneira, se for para um espírito maligno, se for para o espírito deste mundo, se for para o espírito de uma pessoa, se for para o Espírito de Deus, a palavra grega sempre vai ser pneuma, inclusive minúscula, né? A forma da língua grega é diferente. Então, isso cria uma dificuldade para nós, intérpretes modernos hoje, olhar para o texto e tentar interpretar. Talvez na sua Bíblia, na revista atualizada, esteja com espírito minúsculo. Talvez você está sentado aí na sua casa com uma Bíblia, uma NVI, uma corrigida fiel, outras, e a grande maioria das outras trazem com E maiúsculo. Não quer dizer que no grego tenha o E maiúsculo, mas eles interpretam o texto bíblico como se fosse o Espírito de Deus que vivificou o Cristo dos mortos. E eu compartilho dessa ideia mais sadia dessa interpretação do texto bíblico, que esse Espírito ali não é o Espírito interno de Cristo, mas é o Espírito de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos. Por que esse texto é difícil? Porque o versículo posterior, 19 ainda, a parte final do versículo 19, diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí tem muita gente que acha que Jesus foi ao inferno pregar, ou Jesus foi no mundo dos mortos pregar lá depois, nesse intervalo que ele morreu, ele foi ao mundo mais baixo dos mortos, pregou e depois ele ressuscitou. Então, nesse intervalo da morte e da ressurreição, Jesus foi ao mundo dos mortos e pregou. Será mesmo que esse texto está dizendo isso? Sinceramente, eu acredito que não. Por quê? Porque como é que o texto se constrói aqui, né? Aqueles que acreditam que esse E é um E minúsculo, que é o próprio Espírito interno de Cristo, então ele morreu na carne, mas o Espírito de Cristo foi ao mundo dos mortos e pregou aos espíritos em prisão. Aqueles que acreditam que é o Espírito Santo no texto ali, que está em E maiúsculo, então vão acreditar diferente, né? E eu compartilho dessa ideia também de interpretação destes textos. Por quê? O versículo 20 vai trazer mais luz para a gente interpretar bem isso. Acompanhe comigo. Os quais, noutro tempo, estão... O que os quais está falando? Está se referindo aos espíritos em prisão, né? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual 8 pessoas foram salvas. O que esse texto está dizendo? Que esses espíritos em prisão, nos quais, que é os espíritos em prisão, eles
estão identificados no texto. Quem são esses espíritos em prisão? São espíritos em prisão que viveram na época de Noé. O texto está deixando isso claro. Está especificando, não são espíritos em prisão de toda a história da humanidade que estavam aguardando. Não, o texto especifica um momento pontual da história. Esses espíritos em prisão são especificamente aqueles da geração de Noé. Tá? Então, por que a ideia aqui que não é que o Espírito de Cristo foi no mundo dos mortos e pregou para os espíritos e depois ressuscitou? Aqui está dizendo que Jesus morreu literalmente e o Espírito Santo ressuscitou Cristo. E esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou Cristo, ele pregou aos espíritos que agora estão em prisão anteriormente. Né? Mas o texto não diz que é agora, Andreu. Né? Mas isso é uma linguagem que dá para a gente entender. É a mesma coisa que você conversar com uma tia minha, que falar, de repente, uma pessoa mais velha que conviveu comigo e dizer assim, eu já troquei as fraldas do pastor Andreu. Aí você vai ficar assim, mas como, né? Será que ele está doente? Ele usa fralda? Né? Aconteceu alguma coisa? Mas é uma linguagem que, não, o certo, se nós fôssemos escrever de maneira correta, seria assim, eu já troquei as fraldas do Andreu, que agora é pastor. Sabe aquelas tias que gostam de você, assim, que te carregaram no colo, né? Que falam essas coisas? O certo seria falar isso. Eu já troquei as fraldas do Andreu, que agora é pastor. Mas a gente fala informalmente, né? Uma tia chega lá, eu já troquei as fraldas do pastor Andreu. Mas eu não era pastor. Então, a ideia do texto aqui, os espíritos em prisão, não é ali naquele momento. A ideia aqui é que o Espírito pregou o Espírito Santo de Deus, através de Noé, pregou àqueles espíritos que viveram naquela época, mas que agora estão em prisão. Porque eles rejeitaram a mensagem, logicamente, né, que Noé estava pregando. E Deus usou Noé, o Espírito de Cristo estava sobre Noé. É interessante que o próprio Pedro, ele fala sobre Noé, em outra parte, lá em 2 Pedro, se você quiser abrir lá depois, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, Pedro chama de Noé, diz que Noé foi um pregador da justiça. Olha, interessante, né? Os cristãos aqui não estão sendo injustiçados por causa da sua fé, da sua pregação, do evangelho. Noé também foi considerado por Pedro um pregador da justiça, está na segunda carta de Pedro. Então Noé, ele foi um pregador da justiça para aqueles espíritos que rejeitaram e que agora estão em prisão. Então o Espírito Santo que ressuscitou Cristo já estava agindo na história, antes de Cristo sofrer, antes daqueles cristãos que estavam lendo a carta, estavam sofrendo, lá atrás na história, pessoas também tiveram a sua mensagem rejeitada. É isso que Pedro está dizendo, esse é o segundo ponto aqui que Pedro está colocando. A pregação também foi rejeitada nos dias de Noé. Por isso que nós temos uma esperança além da injustiça, porque Cristo também foi injustiçado, porque a pregação de Cristo também foi rejeitada lá nos dias de Noé. Noé também foi rejeitado e a pregação dele também foi rejeitada. Então por que nós achamos que nós somos melhores do que Cristo para não querer sofrer? Por que nós achamos que a nossa pregação é melhor do que a de Noé para não querer ter a rejeição da nossa mensagem? É isso que Pedro está argumentando. Terceiro, Pedro ainda segue mais para o final do texto dizendo que os fiéis também foram salvos por Deus. Isso é um motivo de esperança. Olhem para aquela época e vejam que no final das contas os que se mantiveram firmes e fiéis e confiaram no que Deus falou foram salvos. O versículo 20, o final do versículo 20, que fala: quando se preparava a arca, na qual 8 pessoas foram salvas. 8 pessoas foram salvas. Final do versículo 20. E aí o versículo 21 vai nos dizer ainda o batismo que corresponde a isso. Agora também salvo vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esse texto continua sendo difícil porque agora fala do batismo. É interessante que Martinho Lutero, ele falou o seguinte, deixa eu falar as palavras de Martinho Lutero. Martinho Lutero disse assim:
Uma passagem maravilhosa, mas obscura. Provavelmente a mais difícil do Novo Testamento, de forma que eu não sei ao certo o que Pedro quis dizer. Martinho Lutero falou isso. E por isso que nós hoje nos deparamos com esse texto e sempre tentamos interpretá-lo da melhor maneira. Mas em relação à pregação aos espíritos em prisão, a ideia que o texto está dando é que o Espírito que ressuscitou Cristo já atuou na história lá atrás, na pregação, e essa pregação foi rejeitada pelos espíritos que agora estão em prisão. E agora Pedro entra em outro detalhe, que é a questão da arca, do batismo. Ele diz assim, no qual 8 pessoas foram salvas. E esse na qual está se referindo à arca. Então as pessoas foram salvas pela arca, mas através das águas. Interessante que a questão, pessoas foram salvas no texto está entre a arca e entre a expressão através da água. Aí a gente fica assim, tá, mas as pessoas foram salvas através da arca ou através da água? Está vendo na sua Bíblia aí? Que tem a arca, a água e foram salvas no meio. Mas o na qual está se referindo à arca. As pessoas foram salvas por terem entrado na arca. A água foi um instrumento de juízo de Deus para os ímpios, para aqueles que não acreditaram. Mas a arca foi o livramento, né? E quem experimentou das águas do juízo de Deus foi a arca. E sabe quem é a arca aqui? Qual que é a ideia que Pedro tem? Que a arca é Cristo. Cristo navegou nas águas do juízo de Deus no Gólgota. O céu escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou, a ira do Pai, as águas turbulentas da ira do Pai veio sobre Cristo. Cristo é a arca. Cristo. E nós não experimentamos o juízo divino porque nós estamos na arca que é Cristo, assim como aquelas pessoas. A arca experimentou água vindo de baixo, água vindo de cima, a arca experimentou as águas do juízo, mas quem estava lá dentro não experimentou. Nós fomos batizados, nós fomos inseridos na arca e nós estamos livres do juízo, porque Cristo, que é a arca, experimentou o juízo por nós. É isso que o texto está dizendo. Então não são as águas que salvam, a água foi um instrumento, sim. A ira de Deus colocada sobre Jesus Cristo foi um instrumento também para nos livrar da ira vindoura. Ela já foi satisfeita por Cristo Jesus no Calvário. Esse texto é um texto bem complexo, um texto bem difícil, mas se nós olharmos com muita atenção, essas coisas ficam muito claras. Então, Pedro está querendo dizer o terceiro ponto: os fiéis também foram salvos por Deus. A solução foi a arca, que já representava Cristo. Foi apenas 8, mas fiquem firmes, sejam fiéis, vocês estão em Cristo, vocês também receberão, né, a salvação em Cristo Jesus. Mesmo que o juízo está por volta, né, mesmo que as coisas em volta estão sofrendo, haja injustiça, haja ira de Deus em volta de vocês, mas vocês estão em Cristo. E aí Pedro vai dizer que o batismo corresponde a isso, versículo 21, agora também salva vocês, mas ele não está falando do batismo das águas, ele está falando desse batismo simbólico de nós sermos inseridos na arca que é Cristo. É esse batismo espiritual, nós sermos mergulhados em Cristo e livres da tormenta e das águas da ira divina sobre nós. É esse batismo espiritual, é nesse batismo que nós somos salvos. O texto não está ensinando que uma pessoa é salva quando o pastor lá diz assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloca ela na água. Tem igrejas que dizem: agora tem festa no céu, agora uma pessoa foi salva, agora ela nasceu de novo. Não, uma pessoa não é salva quando ela é batizada. O batismo é um símbolo daquilo que já aconteceu na realidade em Cristo Jesus nas nossas vidas. Tá bom, meus irmãos? Nós somos justificados. Então, tanto é que ele diz assim, esse batismo ele não remove as impurezas do corpo. Nós continuamos com uma natureza pecaminosa, mesmo tendo sido batizados em Cristo. Mas o apelo por uma boa consciência. Uma boa consciência é o quê? Você entende, eu sou justificado. Cristo sofreu a ira divina por mim. Eu vou ressuscitar um dia em Cristo Jesus. Uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a salvação estava na arca,
e não na água. A água era o juízo de Deus e os fiéis vivenciaram o juízo, porém estavam na arca que é Cristo e foram poucos. Esses apenas 8, eu acredito que Pedro estava querendo dizer assim, olha, foram poucos naquela época. Então não se espantem. Se vocês estão pregando, muita gente está rejeitando, vocês são poucos, é isso mesmo. São poucos que vão ser fiéis. São poucos que vão ser imergidos na salvação divina. A salvação divina foi a arca naquela época. Para os leitores era Cristo Jesus. São poucos. Então, não fiquem tão desesperados. Isso é normal, isso já aconteceu na história. Cristo já sofreu, essa mensagem já foi rejeitada. Os fiéis já foram salvos pela solução divina. Vocês podem ter esperança em todas essas coisas. Então, Pedro encerra o texto no versículo 22. E aqui é uma quarta consideração de como nós podemos ter esperança, né? A quarta consideração de Pedro é que Cristo teve a recompensa final do Pai. E ele está dizendo, se Cristo teve a recompensa final do Pai e você foi batizado, você foi imergido em Cristo que sofreu a ira das águas divinas e do juízo de Deus, você vai desfrutar do mesmo livramento e da mesma ressurreição. Está tudo no pacote, é isso que Pedro está falando. E ele diz assim, que depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Né? Ele fala da ressurreição no final do versículo 21, e após a ressurreição ele vai para o céu, e Jesus está à direita de Deus, e toda a autoridade é dada a Cristo. Pedro está dizendo, não tenham medo. As injustiças são grandes, mas há uma esperança. Se você está em Cristo, no Cristo que também sofreu por você, se você tem a verdadeira mensagem que um dia foi rejeitada na história nos dias de Noé, se você tem a verdadeira salvação, você entrou na arca, você foi batizado em Cristo e Ele sofreu o juízo de Deus no seu lugar, agora, por fim, você vai desfrutar também dessa ressurreição e de estar à destra do Pai, reinando sobre todas as coisas. Que esperança fantástica que Pedro está apresentando para esses irmãos. Pedro está tirando os olhos dos irmãos dessas circunstâncias difíceis, está colocando os olhos em Cristo, no que Cristo fez, no que Deus fez na história e no final da história, no que Cristo fará em nós, como fez em Cristo Jesus. Que esperança maravilhosa. Eu não sei como têm sido os seus dias, se eles têm sido dias difíceis, se o mundo tem sido injusto com você, se essa vida que está caída nos efeitos do pecado, nessa sociedade que sofre os efeitos do pecado original, e as injustiças têm pressionado e têm machucado demais a sua vida. Não sei se você vive numa relação de injustiça dentro do seu lar, no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, com seus amigos, com seus vizinhos, por causa da sua fé, e você faz as coisas corretas e você é bom, e você se pergunta, mas por quê? É igual o salmista lá no Salmo 73, que ele fica questionando, mas e os justos que estão sempre quebrando a cara e sofrem, e os ímpios que tudo vai bem, tudo está tranquilo, Senhor, o que está acontecendo? Talvez você tenha esse dilema no seu coração. Leia os conselhos de Pedro, desfrute dessa esperança. Pedro está nos ensinando que nós podemos tirar o olhar daqui e reagirmos bem no primeiro momento e colocarmos nosso olhar no que Deus tem para nós. Meus irmãos, nós podemos olhar para as escrituras e ver que se nós sofremos com Ele, Paulo diz lá em Romanos 8,17, também com Ele seremos glorificados, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, 2 Coríntios 4,19, e o outro texto, Romanos 8,17. Aguente firme, sofra sendo justo, honesto, fazendo bem, honrando a Cristo, tendo a esperança correta, porque certamente nós desfrutaremos da glória eterna em Cristo Jesus. Para nós concluirmos, quero que você pense em duas coisas. Quando o sofrimento e as injustiças parecerem insuportáveis, lembre-se da crucificação, tá bom? E o segundo conselho que eu quero deixar para você, quando o medo e a morte roubarem a sua paz, lembre-se da ressurreição então.
Não há nada mais maravilhoso do que a esperança que deriva da ressurreição que temos em Cristo Jesus. Você tem essa esperança? Você está em Cristo Jesus? Se você não foi imergido em Cristo Jesus, talvez você possa nos procurar para conversar, fazer um contato, nós queremos te ajudar. Mas se você está em Cristo Jesus, você pode desfrutar de todos esses conselhos e ter a verdadeira esperança, apesar das injustiças. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus eterno, na Tua presença nós estamos. E queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão nesse dia, porque nós fomos encorajados e animados pela Tua palavra e pelos conselhos de Pedro. Assim como aqueles cristãos sofriam muitas perseguições e injustiças. Certamente muitos que ouviram essa mensagem agora também sofrem da mesma maneira. Estão angustiados, talvez amargurados, talvez vivem uma vida muito retraída, reclusa, evitam os relacionamentos e evitam envolvimentos por medo de se machucarem, de tantas injustiças que já sofreram. Mas nós pedimos, Deus, que o Senhor venha curar esses corações através da Tua palavra. Que o Evangelho de Cristo Jesus realize as transformações em cada coração. Que nós possamos ter a verdadeira esperança em Cristo Jesus, na morte, na ressurreição e na vida eterna na pessoa de Cristo Jesus. Consola cada coração, Pai, anima cada coração, dê ânimo a cada coração, Pai. Nós queremos depositar a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Abençoe cada família, nos abençoe nessa semana, Deus, que vai se iniciar, que nós possamos encontrar na Tua palavra a orientação certa e os passos, Deus, sábios para vivermos nesse mundo injusto. É em nome de Cristo Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Espero que na próxima estejamos juntos para crescermos um pouco mais na palavra de Deus.